Milionário que ganhou fortunas no exterior, volta para casa e encontra a empregada em uma situação chocante com seu próprio bebê. Jorge parou na porta da mansão, ainda processando o que via, e o seu terno azul impecável, contrastando com a cena à sua frente. Manuela estava sentada na cadeira de ferro, com o uniforme amarrotado e sujo, mas segurando Davi com um cuidado infinito, o bebê impecavelmente vestido e sereno em seus braços. Jorge sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. 6 meses construindo impérios financeiros no exterior, fechando contratos milionários, e nada disso importava diante daquela cena. Manuela estava irreconhecível. O cabelo desgrenhado escapava do coque mal feito. O rosto pálido, marcado por olheiras profundas, denunciava noites sem dormir. O uniforme que sempre mantinha impecável estava amarrotado, manchado e rasgado na barra. Mas Davi, seu filho de 8 meses, estava radiante nos braços dela. A roupinha azul clara, perfeitamente limpa e passada. O rostinho rosado brilhando de saúde. Os olhinhos curiosos observando tudo ao redor com aquela paz que Jorge não via desde que partira. Manuela? A voz saiu trêmula. Ela ergueu o rosto devagar e Jorge viu lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. O senhor voltou. Não havia alegria naquela frase. Apenas um cansaço profundo que parecia vir de dentro da alma. Jorge apressou o passo e foi em direção a Manuela. O que aconteceu aqui? Onde está todo mundo? Onde está Alice? Manuela abraçou Davi com mais força, como se temesse que alguém fosse arrancá-lo de seus braços. Sua esposa saiu cedo para o clube, Sr. Jorge. Disse que precisava relaxar. A voz dela falhou, e Jorge percebeu que havia algo mais. Relaxar? E deixou você sozinha, com Davi doente? Ele havia notado a respiração um pouco ofegante do filho. Ele teve febre durante a madrugada, senhor. A dentição está incomodando muito. Jorge ajoelhou-se na frente dela, sentindo o coração disparar. Por que vocês estão aqui fora? Por que não estão no quarto dele, com conforto? Foi então que notou um detalhe que fez seu sangue ferver. Havia uma corrente com cadeado prendendo as portas duplas da entrada pelo lado externo. Meu Deus, Manuela, o que é aquilo? Manuela desviou o olhar, apertando Davi contra o peito. Ela nos trancou aqui fora, senhor, às 7 da manhã. Disse que não aguentava mais o choro do bebê durante a noite. As palavras caíram como bombas. Jorge sentiu uma tontura momentânea. Você está me dizendo que Alice trancou meu filho de 8 meses do lado de fora da própria casa? O Davi chorou muito por causa dos dentinhos nascendo, e a dona Alice disse que se eu não fizesse ele calar a boca, nós dois iríamos para a rua. Manuela falava baixinho, tentando não acordar a criança. Então ela nos colocou aqui fora e trancou tudo. Eu tinha uma garrafinha de água na bolsa, misturei com o leite em pó que guardava no avental. O importante era ele não desidratar. Jorge olhou para as roupas dela novamente e entendeu tudo. Ela estava suja, porque passou o dia inteiro sentada no chão, na terra, brincando com Davi e mantendo-o calmo enquanto esperavam. Levante-se, Manuela, agora. Ele estendeu a mão para ajudá-la, mas quando ela tentou se erguer, soltou um gemido de dor agudo e caiu sentada novamente. O que foi? Jorge perguntou alarmado. Manuela tentou esconder a perna com a saia rasgada. Não é nada, senhor. Foi só um mau jeito. Mas Jorge, impaciente, afastou o tecido e revelou um hematoma roxo e inchado no tornozelo dela. Isso não é mau jeito? Quem fez isso? A empregada olhou para os lados amedrontada. Quando ela nos expulsou, ela me empurrou, senhor. Eu caí da escada para proteger o Davi, para ele não bater a cabeça. O silêncio foi quebrado pelo som de um carro se aproximando. Alice chegando do clube. Jorge se levantou devagar, a expressão mudando de choque para uma frieza mortal.
Começou a desabotoar o paletó enquanto caminhava em direção à garagem, mas parou quando ouviu Manuela sussurrar: Senhor Jorge, não é só isso. Tem mais uma coisa sobre o Davi que descobri hoje e que a dona Alice não quer que o senhor saiba. O empresário se virou lentamente. O que mais? Manuela respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo devastador. Quando limpei o quarto dele hoje cedo, antes dela nos expulsar, encontrei uns papéis escondidos na gaveta da cômoda. Documentos médicos, senhor. Exames que ela mandou fazer escondido. Jorge sentiu um frio na espinha. Que tipo de exames? Manuela olhou para Davi dormindo em seus braços, depois de volta para Jorge. Exames de paternidade, senhor Jorge. E pelos resultados, ela engoliu em seco. Davi não é seu filho biológico. O mundo parou. Jorge sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Manuela continuou, a voz trêmula. Tem mais, senhor. Encontrei também extratos bancários, transferências altas para uma conta no exterior e conversas impressas do celular dela com alguém chamado André. Eles estão planejando fugir juntos e querem levar o dinheiro da empresa. Jorge mal conseguia respirar. Alice não apenas o traíra, como tentara enganá-lo sobre a paternidade de Davi e ainda por cima estava roubando sua empresa com seu próprio sócio. Você tem esses documentos? Manuela assentiu. Guardei tudo numa sacola plástica escondida aqui no jardim. Achei que o senhor precisaria ver quando voltasse. O som do carro parando na garagem ecoou pelo pátio. Alice estava chegando. Jorge olhou para Manuela, machucada e exausta, segurando com amor infinito uma criança que nem era biologicamente sua responsabilidade. Depois, olhou para a mansão que construíra com tanto esforço, agora sabendo que escondia mentiras e traições. Manuela, escute bem o que vou dizer. Jorge se ajoelhou novamente na frente dela. Não importa o que esses exames digam. Davi é meu filho, você entende? É meu filho porque eu escolho que seja. E você? Ele segurou as mãos ásperas dela. Você é mais mãe para ele do que Alice jamais foi. Manuela começou a chorar de alívio. Obrigada, senhor Jorge. Eu amo esse menino como se fosse meu. E é por isso que a partir de hoje você não é mais apenas empregada. Você é família, e famílias se protegem. Jorge ouviu passos se aproximando. Alice vinha em direção a eles. Onde estão os documentos? Ele perguntou rapidamente. Atrás da terceira roseira, senhor, numa sacola azul. Jorge assentiu. Vá buscar agora, rápido. Manuela se levantou com dificuldade, mancando, mas determinada. E o Davi? Deixe comigo, é hora de eu ser o pai que ele merece. Jorge pegou o filho no colo pela primeira vez em 6 meses. Davi estranhou por alguns segundos, mas logo relaxou, como se reconhecesse instintivamente que estava seguro. O cheiro de sabonete infantil e talco invadiu suas narinas. As roupinhas macias e limpas eram prova do cuidado incansável de Manuela. Jorge, que surpresa! Alice apareceu dobrando a esquina da casa, elegante como sempre, usando roupas caras e joias brilhantes. Não esperava você tão cedo. O sorriso dela vacilou quando viu a cena. Jorge segurando Davi, Manuela mancando em direção ao jardim, a corrente ainda prendendo a porta principal. Tenho certeza de que não esperava. A voz de Jorge era gelo puro. Alice olhou para a corrente e tentou explicar. Ah, isso é que o bebê estava chorando muito e você trancou meu filho de 8 meses do lado de fora da própria casa por mais de 10 horas. Jorge deu um passo em direção a ela. Machucou minha empregada. Deixou uma criança doente exposta ao frio. Alice recuou, o rosto empalidecendo. Você não entende, Jorge. Eu estava exausta. Preciso de paz para... Para quê, Alice? Para planejar sua fuga com André? Para roubar dinheiro da minha empresa? Ou para esconder de mim que Davi não é meu filho biológico?
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alice arregalou os olhos, percebendo que Jorge sabia de tudo. Como você... Não importa como eu soube, importa que agora sei exatamente quem você é. Jorge ajustou Davi no colo, protegendo-o instintivamente. E sei que tipo de monstro é capaz de maltratar uma criança inocente. Manuela voltou mancando, carregando uma sacola plástica azul. Aqui estão, Sr. Jorge. Alice tentou avançar para pegar a sacola, mas Jorge a impediu com um olhar mortal. Nem pense nisso. Ele pegou a sacola com uma mão, ainda segurando Davi com a outra. Manuela, entre na casa. Prepare um banho quente para você e algo para comer. Eu resolvo isso. Mas, senhor, ela trancou. Eu quebro essa corrente se for preciso. Vá. Manuela obedeceu, mancando em direção aos fundos da casa, onde havia uma entrada de serviço. Alice ficou sozinha com Jorge no pátio, a máscara de esposa perfeita finalmente caindo. Jorge, podemos conversar sobre isso? Posso explicar tudo. Explicar como abandonou meu filho, como quase matou Manuela de exaustão, como roubou de mim. Jorge balançou a cabeça. Não há explicação para o que você fez, Alice. Há apenas consequências. Alice tentou uma última cartada, forçando lágrimas. Mas, Jorge, eu sou sua esposa, mãe do seu filho. Você deixou de ser mãe dele no momento em que o trancou do lado de fora. E quanto a ser minha esposa... Jorge mostrou os papéis da sacola. Esses exames de paternidade que você fez escondido meio que complicam essa situação, não acham? O rosto de Alice se contorceu numa expressão de ódio puro. Você não pode provar nada. Posso provar tudo. Tenho os documentos, tenho as transferências bancárias, tenho as conversas com André. E tenho a testemunha mais confiável do mundo, uma mulher que quase morreu protegendo uma criança que nem era sua obrigação cuidar. Jorge começou a caminhar em direção à casa, mas parou e se virou uma última vez. Ah, Alice, uma última coisa. Ela o olhou esperançosa, achando que ele mudaria de ideia. Manuela me contou que você disse que se ela não fizesse Davi parar de chorar, vocês dois iriam para a rua. Jorge sorriu friamente. Bem, você acertou numa coisa. Alguém vai para a rua hoje mesmo, mas não são eles. Alice arregalou os olhos, finalmente entendendo que havia perdido tudo. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Posso e vou. Esta é minha casa, comprada com meu dinheiro. E você... Jorge olhou para ela com desprezo. Você é apenas uma criminosa que está prestes a responder por seus crimes. Ele entrou na casa pelos fundos, deixando Alice sozinha no pátio, gritando ameaças vazias. Dentro da casa, encontrou Manuela na cozinha, tentando preparar algo para comer enquanto mancava. Sente-se, agora. Jorge colocou Davi no cadeirão e forçou Manuela a se sentar. Você já fez demais. É minha vez de cuidar. Enquanto preparava um lanche rápido para ela, Jorge ligou para seu advogado. Preciso que venha aqui agora. Traga a polícia. Tenho uma esposa para ser presa por maus tratos infantis e apropriação indébita. Do outro lado da linha, o advogado ficou em silêncio. Jorge, você tem certeza? Isso vai virar um escândalo. Tenho certeza absoluta, e quanto ao escândalo, prefiro a verdade pública do que a mentira privada. Jorge olhou para Manuela, comendo devagar, ainda tremendo de exaustão, e para Davi, brincando alegremente no cadeirão. Algumas coisas valem qualquer escândalo. A ligação terminou e Jorge se sentou ao lado de Manuela. Acabou. Ela não vai mais machucar vocês. Nunca mais. Manuela o olhou com lágrimas nos olhos. E agora, Sr. Jorge, o que vai acontecer conosco? Jorge segurou a mão dela, calejada de tanto trabalho. Agora vocês vão ter o que sempre mereceram: segurança, respeito, amor e uma família de verdade. Davi começou a chorar, provavelmente com fome. Jorge se levantou para preparar a mamadeira, mas Manuela tentou se levantar também.
Deixe que eu... Não, você descansa. Eu aprendo. E pela primeira vez em meses, Jorge cuidou do próprio filho. Preparou a mamadeira, testou a temperatura, sentou-se confortavelmente e alimentou Davi enquanto conversava com ele em voz baixa. Manuela observava a cena com um sorriso no rosto, finalmente relaxando após meses de tensão. Ele gosta de você, senhor Jorge, mesmo não te vendo há tanto tempo. Jorge olhou para os olhinhos azuis de Davi, que o observavam com curiosidade. Não importa se ele é biologicamente meu ou não, Manuela. Ele é meu filho, e você é a mãe que ele merece ter. O som de sirenes se aproximando ecoou do lado de fora. A polícia havia chegado. Jorge terminou de alimentar Davi e o colocou no colo de Manuela. Fica aqui com ele. Não deixe que veja nada do que vai acontecer lá fora. Manuela assentiu, abraçando a criança protetoramente. Jorge saiu para encontrar os policiais e viu Alice sendo algemada no pátio, gritando sobre seus direitos e fazendo ameaças. Ela o olhou com ódio puro. Isso não vai ficar assim, Jorge. Você vai se arrepender. Ele apenas observou em silêncio enquanto ela era colocada na viatura. Quando o carro desapareceu, Jorge sentiu como se um peso imenso tivesse saído de seus ombros. Voltou para dentro e encontrou Manuela ninando Davi, que havia adormecido nos braços dela. Como está se sentindo? Melhor, senhor. Pela primeira vez em meses, sinto que posso respirar. Jorge se sentou ao lado dela. Manuela, preciso te fazer uma pergunta importante. Ela o olhou com atenção. Se eu pedisse para você ser a mãe legal de Davi, você aceitaria? Não apenas como babá, mas como mãe mesmo, com todos os direitos e responsabilidades. Manuela arregalou os olhos, sem conseguir acreditar no que ouvia. Senhor Jorge, eu não sei se mereço isso. Você merece isso e muito mais. Você salvou a vida dele hoje, literalmente. Se não fosse por você... Jorge não conseguiu terminar a frase. Você quer ser mãe dele? As lágrimas escorreram pelo rosto de Manuela enquanto ela olhava para Davi dormindo tranquilamente. Mais do que qualquer coisa no mundo, senhor Jorge. Eu já o amo, como se fosse meu. Então está decidido. Amanhã vamos ao cartório. Você será oficialmente mãe de Davi. E não quero mais esse negócio de senhor Jorge. Somos família agora. Manuela sorriu através das lágrimas. Obrigada, Jorge, por tudo. Eles ficaram sentados em silêncio, observando Davi dormir, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre como a vida pode mudar completamente em questão de horas. Jorge olhou pela janela e viu o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa. Sabe o que é mais irônico nisso tudo? Jorge quebrou o silêncio. Eu passei 6 meses no exterior construindo um império financeiro para dar o melhor futuro possível para minha família. E quando volto, descubro que a verdadeira família estava aqui o tempo todo, sendo maltratada e ignorada. Manuela ajeitou Davi nos braços. Às vezes as coisas mais valiosas estão bem na nossa frente e a gente só não consegue ver. Jorge concordou. Você tem razão, e eu prometo que nunca mais vou ser cego assim. Nunca mais vou priorizar dinheiro sobre as pessoas que amo. Ele olhou para Manuela com gratidão infinita. Você salvou mais do que a vida de Davi hoje. Você salvou minha alma também. O telefone de Jorge tocou. Era André, provavelmente desesperado após saber da prisão de Alice. Jorge olhou para o número na tela e sorriu. Deixa tocar. Amanhã eu lido com ele. Hoje é só para nós 3. E pela primeira vez em muito tempo, Jorge se sentiu completo. Não da maneira que imaginara, mas de uma forma muito melhor. Porque havia descoberto que família não é apenas sangue. É quem fica, é quem protege, é quem ama incondicionalmente. E naquela casa, finalmente havia uma família de verdade. Mas enquanto observava Manuela e Davi,
Uma pergunta martelava em sua mente como um eco insistente num corredor vazio. Será que André tentaria alguma coisa desesperada agora que Alice fora presa? A casa parecia silenciosa demais para aquela dúvida, como se as paredes também prendessem a respiração, esperando pela próxima tragédia. E mais importante, como Manuela reagiria quando descobrisse que Jorge estava começando a sentir por ela algo muito além de gratidão. Algo que crescia todos os dias em silêncio, se alimentando de cada sorriso cansado, de cada gesto carinhoso com Davi, de cada olhar que ela desviava sempre que se sentia observada. O celular de Jorge vibrou na mesa de madeira maciça da cozinha, o som grave arranhando o silêncio tenso que havia se instalado na casa, como se alguém tivesse arrastado uma corrente pelo chão. A vibração pareceu ressoar dentro do peito dele, acordando temores que ele vinha tentando manter adormecidos desde o momento em que a viatura policial sumira na esquina, levando Alice. O visor iluminado mostrava um número desconhecido, mas o instinto de Jorge gritou o nome antes mesmo de ele atender, uma espécie de pressentimento escuro subindo pela espinha. Jorge olhou para Manuela, que estava de costas, lavando a mamadeira de Davi na pia. Os ombros dela subiam e desciam devagar, num movimento quase hipnótico, como se aquele simples gesto, lavar, enxaguar, conferir a temperatura da água, fosse a âncora que a mantinha de pé depois da tempestade que tinham acabado de atravessar. Ela estava alheia ao perigo que aquele toque representava, cantarolando baixinho uma música qualquer, numa melodia sem letra que ela criara para acalmar Davi nas madrugadas difíceis. Um fio de cabelo escapava do coque improvisado e caía pela nuca. E Jorge sentiu um impulso estranho de ir até lá e ajeitar aquele fio, como se fosse íntimo demais apenas olhar. Ele respirou fundo, sentindo o ar entrar pesado, e atendeu, levando o aparelho ao ouvido sem dizer uma palavra. A ponta dos dedos gelou. Por um segundo, escutou apenas ruídos de fundo, um zumbido distante, talvez uma televisão ligada, talvez o som de carros ao longe. "Eu sei que você está aí, Jorge." A voz de André soou do outro lado, não mais com a arrogância habitual, mas com uma urgência rouca e desesperada, como se tivesse fumado uma carteira inteira de cigarros em poucas horas. Havia falhas na respiração dele, como se estivesse andando rápido ou escondido em algum lugar apertado. "A polícia já levou Alice, não levou? Você acha que venceu, mas esqueceu que eu tenho as chaves de todos os seus segredos." O nome de Alice, misturado ao tom venenoso de André, fez a lembrança da ex-mulher algemada, entrando na viatura, atravessar a mente de Jorge como um relâmpago. Ele engoliu em seco. Pensou por um instante em fingir que era engano, em desligar, em chamar a polícia imediatamente, mas sabia que não adiantaria. Aquela ligação, de alguma forma, já tinha cruzado uma linha invisível. "Entregue-se, André. Acabou. Alice já está depondo sobre tudo." Jorge respondeu, caminhando até a porta de vidro que dava para o jardim escuro. Precisava se afastar de Manuela, precisava pôr alguma distância entre aquela voz suja e o pequeno universo de paz que ela tentava construir com Davi na cozinha. Seu reflexo apareceu no vidro, olhos cansados, um corte ainda recente no supercílio, o rosto de um homem que tentava ser forte para sustentar o mundo nas costas. Uma risada seca ecoou pelo telefone, sem humor, quebrada. "Você é ingênuo, Jorge, sempre foi. Passou anos assinando papéis sem ler, confiando que eu ia cuidar de tudo, e eu cuidei, à minha maneira." Houve uma pausa, e Jorge podia imaginar o sorriso torto no rosto dele. "Tenho documentos, e-mails, assinaturas suas coletadas ao longo de anos. Posso provar que você ordenou cada desvio. Se eu cair, você cai junto. E o que vai acontecer com esse bebê bastardo e sua empregadinha quando você estiver numa cela?" A menção a Manuela fez o sangue de Jorge gelar, como se alguém tivesse aberto uma janela no meio de uma tempestade de inverno. O estômago se contraiu.
Não ouse falar neles. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia, mas carregada de uma fúria nova, diferente da que sentia quando defendia seus negócios, sua honra, seu nome. Agora não era sobre a reputação no jornal, era sobre a única coisa que realmente importava, aquelas duas vidas que ele já considerava sua família, mesmo sem ter coragem de dizer isso em voz alta. Eu não preciso ir até aí para destruir você, André continuou, como se saboreasse cada palavra. Posso fazer um dossiê, disparar para a imprensa, mandar para o Ministério Público a sua imagem limpa, o empresário exemplar, o pai dedicado, tudo vai para o ralo. Ele riu de novo, mas a risada quebrou no meio, traindo o medo que tentava esconder. Mas talvez eu vá buscar o que é meu, o dinheiro no cofre do escritório, 200 mil em espécie, meu passaporte para a liberdade, e eu vou buscar por bem ou por mal. A ligação caiu tão abruptamente que Jorge ficou com o telefone ainda colado ao ouvido, ouvindo apenas o próprio coração batendo, alto demais. O barulho distante da torneira fechada por Manuela o trouxe de volta. Jorge ficou parado, a mente correndo em círculos, tentando alcançar todas as possibilidades ao mesmo tempo. O cofre. Ele havia esquecido do dinheiro de emergência que mantinha no escritório, notas empilhadas para qualquer catástrofe financeira, para uma quebra de mercado, jamais para uma guerra dentro de casa. A imagem do cofre se abriu na memória, junto com a imagem de André, suado, trêmulo, enfurecido. Era ele! Manuela se aproximou, tremendo, segurando ainda o pano de prato nas mãos, como se aquele pedaço de tecido pudesse protegê-la de alguma forma. Ela via nos olhos de Jorge a resposta antes mesmo de ouvir. O que ele disse? Jorge segurou os ombros dela, sentindo a pele fria sob a camiseta simples. Queria poupá-la, queria mentir, dizer que era apenas um trote, mas não podia mais brincar com a verdade. Ele está desesperado, quer dinheiro, disse que vem buscar. Os olhos de Manuela se arregalaram. Ela olhou para a escuridão lá fora, além do vidro, como se pudesse enxergar André se aproximando pelo jardim, atravessando o portão, pisando a grama que tantas vezes ela mesma varreu das folhas secas. Precisamos sair daqui com o Davi, sussurrou, a voz embargando, os dedos apertando o pano de prato até quase rasgar. Não dá tempo, Jorge respondeu, fazendo um cálculo instintivo de distâncias, rotas, tempo de resposta da polícia. Se ele estiver perto, sair agora é nos expor. A polícia está vindo. Mas demora 20 minutos. 20 minutos pareceram uma eternidade. Ele foi até a gaveta e pegou a maior faca de chefe, aço pesado, cabo firme, um utensílio que até então só tinha servido para fatiar legumes, carnes e frutas. Nas mãos dele, de repente parecia um escudo frágil diante do tipo de ódio que André carregava. Pegue o Davi, leve para o quarto de hóspedes no andar de cima. Tranque a porta, coloque a cômoda na frente. Só abra se eu disser, o sol nasceu. Manuela engoliu em seco, sentindo o chão fugir por um instante. A senha simples grudou na mente dela com força. Ela correu até o berço portátil na sala e pegou Davi com cuidado, encaixando o corpinho quentinho junto ao peito. O menino respirava suavemente, ainda adormecido, alheio ao caos que se formava ao redor. Você vai ficar sozinho? Ela perguntou, a voz quase de criança, como se procurasse alguém mais velho para assumir o controle. É minha casa, minha família. Vá, Manuela, agora! Ele tentou passar segurança, mas os dedos tremiam em volta do cabo da faca. Enquanto falava, pensou rapidamente em todas as vezes que havia chegado naquela mansão com a sensação de posse, como se tudo ali fosse apenas cenário para a sua grande vida. Agora, de repente, aquelas paredes enormes pareciam vulneráveis, e ele, pequeno demais diante de tudo o que precisava proteger. O som de vidro quebrando na entrada cortou o momento como um tiro. O estouro ecoou pelo corredor.
espalhando cacos imaginários pelo peito de Manuela. André havia chegado. O barulho trouxe com ele a certeza de que não havia mais tempo para planos perfeitos. Vá! Jorge sussurrou, empurrando-a em direção à escada. Manuela correu, mancando por causa do tornozelo ainda sensível, segurando o bebê e o choro que ameaçava explodir. Sentia cada degrau como um obstáculo de maratona, o coração acelerado marcando o ritmo dos passos. Uma parte dela queria ficar, queria lutar ao lado de Jorge, mas outra parte, a parte que sabia o que era perder tudo, gritava que a prioridade era Davi. Jorge apagou a luz da cozinha, mergulhando o ambiente numa penumbra azulada, apenas a luz fraca do jardim filtrando pelas frestas da cortina. Ele conhecia cada canto daquela casa, onde o piso rangia, onde a sombra se acumulava, onde era possível se esconder sem ser visto da porta principal. Se posicionou atrás da ilha de granito, ajoelhando-se, tentando controlar a respiração, o coração disparado, o suor frio descendo pelas costas. Passos pesados ecoaram no hall como marteladas, aproximando-se devagar, sem pressa, como se o invasor saboreasse cada segundo da própria ousadia. Jorge! O grito de André reverberou pelas paredes com um tom quase teatral, como se estivesse fazendo uma apresentação para uma plateia invisível. Me dá o segredo do cofre e sumo. Ninguém se machuca. Jorge sabia, com uma certeza que doía, que André não iria embora apenas com dinheiro. Não era só sobre notas e cifras, era sobre orgulho ferido, sobre a sensação de ter sido deixado para trás, de ter sido exposto. O ódio na voz dele indicava sede de vingança, vontade de machucar, de deixar cicatrizes. Os passos se aproximaram da sala, acompanhados de barulhos secos, móveis sendo arrastados, objetos caindo, portas de armário sendo escancaradas. André estava destruindo tudo, extravasando a raiva acumulada de anos. "Cadê você, covarde? Está escondido com a empregada?" Gritou, cuspindo a última palavra com desprezo, como se Manuela fosse um objeto descartável, invisível. Jorge pegou um copo de vidro que estava sobre a bancada e o jogou contra a parede oposta, longe de onde estava. O estrondo do vidro estilhaçando ecoou pelo ambiente, criando uma falsa trilha sonora para André seguir. O barulho atraiu André imediatamente. A silhueta dele apareceu na porta da cozinha, recortada contra a luz mais clara da sala, uma arma preta na mão direita. Jorge sentiu um gosto amargo subir pela garganta. A faca parecia ridícula agora, quase infantil, diante do brilho metálico da arma. André varreu o ambiente com a arma erguida, os olhos injetados, a respiração irregular. Suas roupas estavam amarrotadas. O cabelo desgrenhado, como se os últimos dias tivessem sido passados entre fugas, esconderijos e planos improvisados. "Eu ouvi, Jorge. Eu sei que você está aí. Apareça e termina logo isso." Quando André passou pela ilha, dando as costas por uma fração de segundo, Jorge atacou. O corpo dele se moveu por instinto, num impulso que ignorou o medo e se guiou apenas pelo desejo de impedir que aquele homem chegasse à escada. Ele se levantou num salto, não para esfaquear, mas para segurar o braço da arma. Chocou o corpo contra André, jogando-o de costas na geladeira com um impacto tão forte que os ímãs e os papéis colados caíram no chão. O metal vibrou, soltando um ruído oco. A arma disparou no teto quando André, surpreso com o ataque, apertou o gatilho sem querer. Um clarão iluminou a cozinha por um milésimo de segundo, seguido de uma chuva de gesso e poeira branca sobre os dois. O som foi ensurdecedor, abafando qualquer outro ruído por alguns instantes. Jorge sentiu o ouvido zunir, como se estivesse debaixo d'água. "Solta!" André gritou, tentando girar o punho para apontar a arma para o peito de Jorge. O cheiro forte de pólvora se espalhou pela cozinha, misturando-se ao cheiro de alho, cebola e café que ainda pairava no ar, transformando o espaço familiar em um cenário de guerra.
Jorge bateu a mão de André contra o metal da geladeira, tentando fazê-lo largar a arma. Os ossos dos dedos protestaram, mas ele insistiu, pressionando, empurrando, usando cada músculo disponível. A faca havia caído em algum ponto do chão, perdida no meio dos cacos de gesso. Agora era força bruta, corpo contra corpo, medo contra ódio. Jorge, movido pela adrenalina de proteger sua família, parecia ter força sobre-humana, mas André era mais jovem, mais ágil e tinha uma raiva que dava combustível aos movimentos. Num movimento rápido, André deu uma cabeçada no rosto de Jorge. O impacto foi tão forte que Jorge ouviu o próprio nariz estalar e uma dor aguda explodiu entre os olhos. O mundo ficou vermelho por um segundo. Ele sentiu o sangue quente jorrar, escorrendo pelo lábio, entrando pela boca, cegando a visão. Jorge cambaleou, tonto, perdendo momentaneamente o controle da pegada. André aproveitou a brecha e desferiu um chute violento no estômago dele. O ar saiu dos pulmões de Jorge num único sopro, e ele caiu de joelhos, depois de lado, tentando desesperadamente puxar o ar de volta, enquanto o corpo ardia. André recuou um passo, ofegante, suor escorrendo pela testa, um sorriso maníaco se abrindo no rosto, como se estivesse prestes a saborear uma vitória muito esperada. Apontou a arma para Jorge, que agora estava caído no chão, com a camisa manchada de sangue, respirando em arfadas curtas. "Eu disse que você era fraco", André rosnou, a voz falhando levemente pela exaustão. "Quem construiu essa empresa fui eu. Eu sujava as mãos enquanto você posava para fotos e dava entrevistas falando de ética, de responsabilidade social." Ele inclinou a cabeça, analisando o homem à sua frente, como se quisesse guardar aquela imagem. "No fim das contas, você não passa de um idiota que acreditou na própria mentira." O dedo começou a apertar o gatilho. Jorge fechou os olhos por um instante, e nesse breve escuro viu o rosto de Davi, pequeno, faminto, chorando na calçada naquele dia em que tudo havia começado a mudar. Viu Manuela de pé na chuva, com o olhar ferido e orgulhoso, recusando esmolas, aceitando apenas respeito. Pediu em silêncio que ela ficasse quieta, que não descesse, que a polícia chegasse a tempo. Mas o tiro não veio. Em vez do estrondo, ouviu-se um som surdo, úmido, um impacto oco de algo pesado contra carne e osso, seguido do barulho metálico da arma caindo no chão e girando até parar perto da perna de Jorge. Ele abriu os olhos, atordoado. André estava caído de bruços, imóvel por alguns segundos. Atrás dele, com os ombros tensionados e o peito subindo e descendo violentamente, Manuela segurava um pesado vaso de cerâmica quebrado que ela havia arrancado da mesinha do corredor com uma força que nem sabia que tinha. Os olhos dela estavam arregalados de terror, as mãos trêmulas. Ela havia descido, havia desobedecido e havia salvado sua vida. "Manuela", Jorge sussurrou, tentando se levantar, apoiando a mão no chão escorregadio de gesso e sangue. Tudo girava um pouco, mas ele precisava chegar até ela. Precisava ter certeza de que ela estava bem, de que Davi estava seguro. Ela largou os cacos que restaram do vaso, que caíram no chão com um tilintar frágil, e correu até ele, ajoelhando-se no piso frio, que naquele momento parecia quente por causa do sangue espalhado. "Você está bem? Eu matei ele?" perguntou, olhando rapidamente para o corpo de André, depois voltando o olhar para Jorge, como se estivesse com medo de encarar a própria força. Jorge segurou o rosto dela com mãos sujas de sangue. Os dedos deixaram marcas vermelhas na pele dela, mas Manuela não recuou. "Você me salvou", ele disse com a voz rouca, carregando tudo o que sentia naquela frase. "Foi incrível." Ele tentou sorrir, mesmo com o nariz latejando. "Onde está Davi?" "No quarto trancado", ela respondeu, engolindo um soluço. "Ouvi o tiro. Não podia deixar você morrer."
As lágrimas dela se misturavam com o sangue que escorria do rosto de Jorge, criando um desenho caótico de dor e alívio. Eles ouviram um gemido baixo. André, caído, tentava se mover, a mão tateando o chão, procurando algo, talvez a arma, talvez apoio. Não estava morto, apenas inconsciente e atordoado. A raiva dele ainda respirava, mesmo que fraca. Jorge se arrastou até a arma, ignorando a dor espalhada pelo corpo, e a pegou com firmeza, apontando-a para André, mas mantendo distância. Não tinha intenção de atirar. Queria apenas garantir que ele não se levantaria para recomeçar a cena. «Pegue meu celular», disse para Manuela, sem tirar os olhos do inimigo caído. «Ligue para a polícia. Diga que houve disparos, que o invasor foi neutralizado e que ele está armado e perigoso». Os minutos seguintes foram um borrão. Manuela falando com a atendente da emergência, a voz ainda trêmula, tentando explicar entre soluços e respirações aceleradas. Jorge mantendo André sob vigilância, o braço doendo de tanto tensionar a arma, as pernas querendo desabar. Logo, o silêncio da casa foi rasgado por sirenes, luzes azuis e vermelhas cortando a escuridão do jardim, refletindo nas paredes da sala e dançando nos vidros. Portas foram escancaradas, botas pesadas ecoaram no piso, ordens rápidas ecoaram no ar. Paramédicos entraram na cozinha, policiais gritando comandos, pedindo para Jorge largar a arma e levantar as mãos. Ele obedeceu, aliviado por finalmente poder soltar aquele peso. Só relaxou de verdade quando viu André algemado, sendo colocado numa maca, ainda gemendo, mas agora sem poder ameaçar ninguém. O rosto dele, que tantas vezes aparecera em fotos ao lado do dele nas colunas de negócios, agora estava distorcido, pequeno, sem o brilho da arrogância. Jorge subiu as escadas com dificuldade, apoiado em Manuela, cada degrau parecendo mais alto que o anterior. O corpo doía de maneiras que ele ainda nem conseguia listar, mas a única coisa que importava era chegar até o quarto onde Davi estava. Quando empurraram a cômoda e encontraram o menino acordado, chorando baixinho, o choro manhoso de quem não entende o que está acontecendo, mas sente que algo está errado. Jorge pegou o bebê no colo, sentindo o calor daquele pequeno corpo contra o peito, o cheirinho de leite e talco, a vida pulsando de maneira tão simples e tão poderosa. E desabou. Sentou no chão, abraçado a Davi e Manuela, chorando de um alívio tão profundo que doía. Cada lágrima parecia lavar não apenas o medo daquela noite, mas anos de decisões erradas, de cegueira, de orgulho. Acabou, repetiu, beijando a testa de Manuela e a cabecinha de Davi, como se quisesse selar um pacto silencioso. Ninguém nunca mais vai tocar em vocês. A madrugada foi passada no hospital, sob luzes frias, cheiros de antisséptico e vozes em tom baixo ecoando pelos corredores. Os médicos correram para examinar Jorge. Ele precisou de cirurgia para corrigir o desvio no septo nasal e pontos no supercílio. Enquanto o levavam para o centro cirúrgico, ele tentou manter os olhos em Manuela e Davi o máximo de tempo possível, como se, ao perder aquela imagem, pudesse se perder de si mesmo. Manuela não tinha ferimentos físicos graves, além do tornozelo já machucado e alguns hematomas nos braços, provavelmente do momento em que ergueu o vaso com tanta força. Mas o choque emocional era visível em cada gesto. Ela falava pouco, sempre com Davi nos braços, como se a presença dele fosse o elo que a mantinha conectada à realidade. Ela ficou na poltrona ao lado da cama de Jorge o tempo todo, com Davi dormindo no colo, o pescoço doendo, as costas pesadas, mas sem coragem de deitar. Tinha medo de que, se fechasse os olhos, acordasse e descobrisse que tudo aquilo era um sonho e que Jorge havia morrido na cozinha, que nada daquilo tinha sido evitado. Quando o sol nasceu
iluminando o quarto com uma luz dourada suave, atravessando as cortinas do hospital e desenhando faixas claras no chão. Jorge acordou da anestesia e a viu ali. O mundo parecia embaçado por alguns segundos. Mas, pouco a pouco, a imagem foi ganhando foco. Manuela estava com o cabelo desgrenhado, uma mecha caindo sobre o rosto, a camiseta amarrotada, o olhar cansado, mas havia uma serenidade estranha na forma como ela segurava Davi, como se aquele pequeno corpo fossem raízes cravadas no peito dela. A imagem dela, iluminada pelo sol, segurando o filho e olhando para o nada com expressão pensativa, foi a coisa mais bonita que ele já vira. Não era beleza de revista, era beleza de verdade, daquela que nasce de quem já passou pelo inferno e ainda assim consegue seguir em frente. O sol nasceu, ele sussurrou, a voz rouca, sentindo um leve ardor no nariz ainda inchado. Manuela levantou a cabeça como se tivesse sido chamada de um sonho distante e sorriu, cansada, mas genuína. Um sorriso que tremia no começo e depois se firmava. Sim, Jorge, o sol nasceu. Aquela frase, antes senha de segurança, ganhava agora um novo significado. Não era mais apenas um código de emergência. Era o marco de algo que começava ali. O fim do medo, o início de uma nova vida. Os meses seguintes foram de reconstrução, de remendos invisíveis e visíveis. O processo legal foi longo, com audiências, depoimentos, idas e vindas ao fórum, reuniões com advogados, pilhas de documentos. Alice, em busca de reduzir a pena, entregou todos os esquemas de André. Detalhou cada conta, cada transferência, cada reunião de bastidor em que ele convencera Jorge a assinar sem ler, a delegar sem questionar. Os relatos confirmaram que Jorge não tinha envolvimento direto nas fraudes, embora sua negligência como administrador fosse severamente criticada. Foi duro ouvir, mas ele não recuou. Em vez de se defender dizendo que não sabia, aceitou a parcela de culpa que lhe cabia. Aceitou pagar multas pesadas, vendeu imóveis, se desfez de carros e investimentos e, por decisão própria, se afastou da empresa por 1 ano. Disse ao conselho que, naquele período, sua única prioridade seria a família, palavra que pela primeira vez tinha peso real para ele. André foi condenado a 20 anos por tentativa de homicídio, fraude e lavagem de dinheiro. Alice pegou 8 anos. As manchetes dos jornais estamparam seus rostos por semanas, mas dentro da casa, que aos poucos voltava a ser lar, Jorge, Manuela e Davi tentavam aprender a viver além daquilo, além da curiosidade do mundo, além das fofocas. A verdadeira batalha foi em casa, em silêncio, no dia a dia. Jorge e Manuela viviam numa dança delicada, quase coreografada por medos e desejos. Ela continuava cuidando da casa e de Davi, mas Jorge não permitia mais uniforme. Jogou fora os antigos aventais, disse que não fazia sentido, não naquele contexto. Para ele, olhar Manuela de uniforme agora soava como repetição de uma hierarquia que já não existia. Contratou outra pessoa para a limpeza pesada, alguém que vinha em horários específicos, deixando Manuela livre para focar apenas em Davi e na coordenação da casa. Ele insistia, repetia que não queria mais vê-la exausta, lavando o chão até tarde da noite. Havia tensão no ar, porém, palavras não ditas, sentimentos crescendo a cada jantar compartilhado, cada louça lavada lado a lado, cada noite em que riam de alguma gracinha de Davi e no silêncio que se seguia trocavam um olhar rápido e desviavam antes que o outro percebesse fundo demais. Manuela tinha medo de confundir as coisas, de achar que Jorge a via como mulher quando, talvez, só a visse como salvadora de seu filho, como alguém a quem ele deveria gratidão eterna. Carregava uma bagagem pesada, anos sendo tratada como inferior, como mão de obra invisível. A ideia de acreditar num homem rico de novo a apavorava.
Tinha medo de ser ferida, de ser usada, de virar apenas mais uma história de... Um dia ele acordou e percebeu que aquilo não era vida para ele. Jorge, por sua vez, tinha medo de assustá-la, de parecer que se aproveitava da vulnerabilidade dela ou da gratidão, ou da situação em que ela dependia daquela casa. Temia cruzar qualquer limite que a fizesse se sentir pressionada, em dívida. Observava cada reação, pesava cada palavra antes de dizer, se policiava até nos gestos mais simples, como tocar o ombro dela para chamar sua atenção. Foi numa noite de chuva, 6 meses depois do ataque, que a barreira se rompeu. O céu desabava sobre a cidade, os pingos grossos batendo nos vidros da sala, desenhando trilhas tortas. Relâmpagos distantes iluminavam a paisagem por segundos e o trovão vinha alguns instantes depois, profundo, vibrando nas paredes. Jorge chegou molhado, mesmo com o guarda-chuva, depois de uma reunião longa com advogados sobre a formalização definitiva da guarda de Davi. O terno estava encharcado na barra, o cabelo grudado na testa, a pasta de couro pesada na mão. O cansaço era visível no jeito como ele jogou as chaves sobre o aparador e encostou as costas na porta por alguns segundos, respirando fundo, antes de seguir para a sala. Encontrou Manuela sentada no tapete, perto do sofá, lendo histórias para o bebê que já dormia encostado nela. O livro estava aberto, mas a voz tinha diminuído, virando quase um sussurro, até sumir. Davi, crescido, respirava de boca entreaberta, com um brinquedo ainda agarrado na mão. A cena era tão doméstica, tão íntima, tão diferente de tudo o que Jorge imaginara um dia ter que desejou congelar aquele momento. Consegui, disse, quebrando o silêncio apenas o suficiente. A voz saiu cansada, mas carregada de um orgulho diferente, sereno. Ele ergueu levemente a pasta, como se ali dentro estivesse não apenas um conjunto de folhas, mas o futuro inteiro deles. A adoção foi finalizada. Certidão nova. Davi é legalmente meu filho. Os olhos de Manuela se encheram de água imediatamente, antes mesmo de ela entender todos os detalhes jurídicos. É sério? Perguntou, abraçando Davi com mais força, num reflexo instintivo. Jorge se aproximou, tirou da pasta um envelope com papel timbrado do fórum e o estendeu. E o juiz aceitou dupla paternidade, se você concordar. Manuela se levantou devagar, com cuidado para não acordar Davi. O coração batia tão rápido que ela tinha a impressão de que Jorge poderia ouvir do outro lado da sala. Como assim? Murmurou, pegando o documento com mãos trêmulas. Jorge deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Pedi para incluir seu nome como mãe, não como adotante secundária, não como alguém em segundo plano, mas como mãe, porque é isso que você é. Manuela olhou para o papel, passando os olhos pelas linhas formais e frias até encontrar o que realmente importava. Pai, Jorge Mendes. Mãe, Manuela da Silva. As letras pareciam brilhar, embaralhadas pelas lágrimas. A garganta fechou. Você fez isso por mim? Perguntou, a voz falhando, porque no fundo sabia que aquela pergunta era maior. Você me vê mesmo? Não, Jorge respondeu, dando mais um passo, até ficar perto o bastante para sentir o cheiro de shampoo barato que ela usava e que, para ele, tinha se tornado um perfume familiar e reconfortante. Fiz por ele, porque merece a melhor mãe do mundo. E por mim também, porque quero que sejamos família, de verdade. Puzzle. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela com cuidado, como se tivesse medo de que ela se quebrasse. A ponta dos dedos passou pela cicatriz quase invisível na testa, lembrança do dia em que tudo quase terminou na cozinha. Manuela, não consigo mais imaginar minha vida sem você. Não como babá, não como governanta, como minha companheira. As palavras saíam devagar, como se ele tivesse treinado aquele discurso dezenas de vezes em pensamentos, mas ainda assim a emoção as tornava novas. Me apaixonei por você.
pela sua força, pela sua bondade, pelo jeito que ama meu filho, pelo jeito que você me olha quando acha que não estou vendo." Manuela soltou um soluço, o documento tremendo em suas mãos, e finalmente deixou cair a barreira que a protegia. Se jogou nos braços dele, como se aquele abraço fosse o único lugar seguro do mundo naquele instante. O beijo veio urgente, salgado pelas lágrimas dos dois, carregado de meses de medo, desejo reprimido, frases engolidas no meio do caminho, noites em claro pensando se o outro sentia o mesmo. "Eu também amo você, Jorge." Ela sussurrou contra os lábios dele, a voz quebrada, verdadeira. "Amei desde o dia que vi como você olhou para Davi naquela tarde, mesmo achando que ele não era seu. Ali eu vi quem você realmente era." A vida ganhou cores que Jorge nem sabia que existiam. Até então, tudo tinha sido em tons de cinza polido. Reuniões, metas, números, jantares formais, viagens de negócios. Agora, de repente, havia amarelo de sol em dia de parque, azul de piscina numa tarde quente, verde de grama molhada depois da chuva. Havia risadas altas na sala e brinquedos espalhados. Casaram 1 ano depois, numa cerimônia simples na praia, longe de fotógrafos curiosos e de convidados que só apareciam para ser vistos. O mar serviu de cenário, o céu de teto e a areia de tapete. Davi, já andando e falando com aquele jeito atrapalhado de criança pequena, levou as alianças numa concha branca que Manuela guardaria para sempre na cômoda do quarto. Não houve imprensa, não houve convidados da alta sociedade, nenhum terno caro demais, nenhuma joia emprestada para estamparem em revistas. Apenas amigos verdadeiros, alguns vizinhos próximos, funcionários que se tornaram família, e a família escolhida ao longo do caminho. Manuela estava deslumbrante num vestido branco simples de renda, sem brilho excessivo, sem véu longo, apenas um tecido que se movia com o vento, abraçando o corpo dela com respeito. O cabelo solto, ondulado, balançava com a brisa, e ela ria com uma liberdade que nunca teve na juventude, quando cada sorriso parecia ter que ser medido para não incomodar ninguém. Seus pés descalços sentiam a areia fria e a cada passo ela tinha certeza de que estava pisando num futuro que era realmente seu. 3 anos se passaram. A mansão, antes um mausoléu frio de mármore, corredores silenciosos e salas perfeitas demais para serem usadas, agora era um lar caótico e feliz. Brinquedos espalhados pela sala, carrinhos esquecidos embaixo da mesa de jantar, lápis de cor rolando pelo chão. O cheiro de bolo assando nos corredores se misturava ao aroma de café fresco, e quase sempre alguma música tocava. Seja um desenho animado na TV, seja uma playlist de domingo. Jorge vendeu parte das ações da empresa e abriu uma fundação para orfanatos, um projeto nascido da culpa e transformado em propósito. A fundação era liderada por Manuela, que mergulhou no trabalho com a mesma intensidade com que um dia havia lavado a casa dos outros. Só que agora ela lavava a dor de crianças que, como ela e como Davi, tinham conhecido cedo demais o gosto do abandono. Ela usou a própria história para mudar a vida de centenas de crianças. Falava com sinceridade em palestras, visitava abrigos, sentava no chão com os pequenos, ouvia suas histórias sem pressa. Não tinha vergonha do passado, pelo contrário, usava-o como escudo e espada para lutar pelos outros. Cada cicatriz que carregava, por dentro e por fora, virara símbolo de resistência, não de vergonha. Num domingo de manhã, o céu estava limpo, o sol aquecia sem exagero, e o jardim da casa parecia ter sido pintado de verde mais vivo. Jorge ensinava Davi, agora com quase 4 anos, a andar de bicicleta sem rodinhas. O menino pedalava com determinação, as mãozinhas pequenas segurando o guidão com força, a língua de fora em concentração, as pernas se mexendo num ritmo engraçado, às vezes descompassado. "Vai, filho, eu estou segurando."
Jorge gritava, correndo atrás, segurando o banco da bicicleta com uma mão e tentando manter o equilíbrio com a outra. Cada metro que avançavam parecia a conquista de um novo mundo. Em um momento, quase sem perceber, ele soltou. A mão escorregou do banco e Davi continuou pedalando sozinho, sem cair, sem olhar para trás. Riu com a sensação de liberdade, com o vento batendo no rosto. "Olha, pai, estou voando!" Jorge parou, ofegante, as mãos nos joelhos, sorrindo com orgulho, com os olhos brilhando. Aquela frase, "estou voando", ecoou nele como um lembrete de que sim, eles também tinham aprendido a voar depois de tanto tempo rastejando sob o peso das culpas. Ele olhou para a varanda. Manuela estava lá, sentada numa cadeira de balanço antiga que haviam restaurado juntos, mão sobre a barriga proeminente de 8 meses. Esperava uma menina. Jorge ainda se lembrava do dia em que o exame revelara isso e de como Davi pulou tão alto ao ouvir "Você vai ter uma irmã", que quase derrubou o médico de tanto abraço. Alice era memória distante agora. Um rosto que às vezes surgia em notícias antigas quando alguém resolvia comentar o caso de um grande escândalo corporativo, mas que não tinha mais poder de atingir diretamente a vida deles. André, por sua vez, era apenas um nome esquecido em arquivo policial, uma pasta numerada em algum cartório. Na casa, ninguém falava dele. O que importava era aquilo: menino na bicicleta, mulher na varanda, vida pulsando em cada canto da casa. Manuela acenou, chamando-o com um gesto suave. Jorge caminhou até a varanda, desacelerando os passos, aproveitando aquele pequeno trecho como quem prolonga algo que ama. Sentou-se nos degraus, aos pés dela, encostando a cabeça no joelho de Manuela com familiaridade, como alguém que finalmente encontrara onde descansar. Sentiu a mão dela acariciar seus cabelos, num gesto automático, como se estivesse também acalmando as próprias inquietações. "No que está pensando?" ela perguntou, observando Davi dar voltas desajeitadas pelo jardim, quase caindo, se equilibrando de novo, rindo alto. "Na volta que o mundo dá", respondeu. "Há 5 anos, cheguei naquela porta com uma mala cheia de dinheiro e o coração vazio. Achei que tinha perdido tudo quando vi vocês no jardim, molhados de chuva, famintos, feridos. Na verdade, estava prestes a ganhar tudo. A vida tem jeitos estranhos de nos colocar no lugar certo", Manuela disse, sentindo o bebê chutar, uma batidinha leve que a fazia sorrir. "Se Alice não tivesse feito o que fez, se não tivesse nos trancado fora, talvez nunca tivéssemos nos visto de verdade. Talvez eu continuasse sendo apenas a sombra que limpava a casa e você o homem triste no escritório, fingindo que estava no controle. É assustador pensar nisso", Jorge admitiu, olhando para o próprio reflexo distorcido no vidro da porta, vendo ali um homem diferente daquele que um dia achou que podia tudo sozinho. "Mas prometo que vou passar o resto da vida garantindo que você nunca mais seja uma sombra. Você é a luz desta casa." Davi largou a bicicleta por um instante, o cabelo grudado na testa de suor, e correu para eles com passos rápidos e desengonçados, subindo os degraus e se jogando no colo de Jorge com a confiança de quem sabe que sempre será segurado. "Pai, a bicicleta é rápida igual foguete", disse gesticulando, os olhos brilhando. "É sim, campeão." Jorge riu, abraçando o filho com força, sentindo o coração se expandir de um jeito quase doloroso. "Mas cuidado para não voar longe demais." Manuela riu também, o som se misturando com o canto dos pássaros, com o barulho distante dos carros na rua, com o ranger suave da cadeira de balanço. Era uma risada leve, sem peso escondido, coisa rara em alguém que tinha chorado tanto na vida. Jorge olhou para sua família e sentiu uma paz tão absoluta que quase parecia irreal, como aquelas cenas de propaganda que ele costumava achar falsas demais. Mas era real.
Tinha cicatrizes, memórias de dor, noites de pesadelos que às vezes voltavam e o faziam acordar suando, com o som de um tiro ecoando na mente. Tinha contas a pagar do passado, mas ainda assim era real. Haviam conquistado aquela felicidade, lutado por ela com unhas e dentes, com frigideiras e vasos quebrados, com denúncias e depoimentos, com coragem e verdade. Cada passo até ali tinha custado algo, mas também havia dado em troca algo muito maior. Naquela noite, depois de colocar Davi na cama e ler 3 histórias sobre dragões, porque uma nunca era suficiente e Jorge sempre acabava cedendo e dizendo só mais uma, ele desceu para beber água. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio bom, acolhedor. Parou no mesmo lugar onde, anos atrás, havia lutado com André. A cozinha agora estava diferente. O chão não tinha marcas, a parede estava pintada de novo, o teto consertado. Não havia vestígios da violência, nenhum buraco de bala, nenhum fio de gesso caído. Para qualquer pessoa que não soubesse da história, aquele seria apenas mais um cômodo bonito. Mas Jorge se lembrava. Lembrava da sensação de não conseguir respirar, da dor espalhada, do desespero ao imaginar Manuela e Davi em perigo. Lembrava do som da arma disparando, do clarão, do gosto de sangue na boca. Lembrava do peso do vaso batendo em André, do olhar assustado de Manuela. E, principalmente, lembrava da certeza que surgira naquela noite. Ele faria tudo, absolutamente tudo, para proteger aquela família. Olhou para a porta dos fundos e viu seu reflexo no vidro escuro. Não viu mais o milionário arrogante de terno azul, o homem que uma vez achou que amor podia ser substituído por viagens, presentes caros e aparências. Viu um pai, viu um marido, viu um homem que tinha sido quebrado e remontado de um jeito mais verdadeiro. Um homem que aprendera, na marra, a lição mais valiosa de todas. Manuela apareceu na porta, vestindo um pijama confortável, o cabelo preso num coque improvisado, segurando uma xícara de chá fumegante. O cheiro de camomila e lavanda se misturou ao cheiro da noite. Sem sono? Ela perguntou com um sorriso pequeno, inclinando a cabeça. Só pensando, ele respondeu, abrindo os braços num convite silencioso. Vem cá. Ela se aproximou e ele a abraçou por trás, encaixando o corpo no dela com naturalidade. As mãos repousaram sobre a barriga, sentindo a nova vida se mexer sob a pele. Pequenos movimentos que lembravam que o futuro continuaria se expandindo ali, naquela casa. Nossa filha vai nascer num lar cheio de amor. Ele sussurrou no ouvido dela, as palavras saindo como promessa e gratidão. Diferente de como começamos. O começo não define o fim, Jorge, ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele, fechando os olhos por um instante. O que define é o caminho, e nosso caminho é lindo, cheio de buracos às vezes, mas lindo. Ficaram ali, observando o jardim iluminado pela lua. O mesmo jardim onde Manuela fora humilhada, onde Davi chorara de fome, onde Jorge descobrira a traição que desmontou a ideia que ele tinha de família. Agora, sob o luar, os brinquedos de Davi espalhados pelo gramado pareciam troféus de vitória silenciosa. O balanço balançava levemente com a brisa. A bicicleta repousava encostada na árvore, com uma roda ainda girando devagar. O escorregador de plástico brilhava sob o luar. Era cenário de paz, conquistada na guerra. Jorge beijou o topo da cabeça de Manuela e respirou o cheiro de lavanda que vinha do cabelo dela. Sabia que desafios viriam. A adolescência de Davi, as fases difíceis, a criação da nova bebê, altos e baixos de qualquer casamento. Sabia que nem tudo seria perfeito, que haveria dias de cansaço, discussões por coisas pequenas, noites em que um dos dois preferiria o silêncio ao diálogo. Mas não tinha medo, não mais, porque sabia que enquanto tivesse Manuela ao lado e filhos seguros,
era o homem mais rico do mundo. Não pelas contas no exterior, não pelos imóveis ou carros de luxo, mas porque quando chegava em casa e a porta se fechava, o mundo lá fora deixava de importar. O que importava estava ali dentro, em cada riso, em cada choro, em cada abraço improvisado no meio do corredor. "Vamos subir?" Manuela sugeriu, bocejando, encostando a xícara já vazia na pia. "Amanhã é dia de ultrassom. Davi quer ouvir o coraçãozinho da irmã." Jorge sorriu, apagando a luz da cozinha. A escuridão não era mais assustadora. Era apenas prelúdio de um novo amanhecer, um descanso necessário antes de mais um dia cheio de barulho e vida. Segurou a mão da esposa e a guiou pelas escadas, degrau por degrau, com cuidado de quem carrega o tesouro mais precioso do universo. Cada passo parecia acompanhado de um eco interno. "Você conseguiu. Vocês sobreviveram." Enquanto subiam, Jorge pensou na frase que havia dito a André naquela ligação fatídica. "Famílias se protegem." Lembrou de tudo o que aconteceu depois e percebeu que não era apenas uma frase dita no calor do momento. Era um compromisso. Havia cumprido a promessa e continuaria cumprindo até o último suspiro. Ao entrarem no quarto, a luz amarelada do abajur iluminou uma foto na mesa de cabeceira. Era do dia do casamento. Jorge, Manuela e Davi, todos rindo, sujos de areia da praia, cabelos bagunçados pelo vento, imperfeitamente felizes. No fundo, o mar correndo sem parar como a vida, às vezes calma, às vezes agitada. Jorge olhou para a foto e depois para a mulher real deitando na cama ao seu lado, ajeitando o travesseiro, passando a mão pela barriga redonda. A imagem na moldura era bonita, mas a realidade ao lado era ainda mais. Ele se deitou, puxou o edredom até a cintura e apagou o abajur, mergulhando o quarto na segurança de uma noite tranquila. A penumbra foi preenchida pelo som suave do ventilador, pela respiração de Manuela e pelo resmungo distante de Davi, falando alguma palavra incompreensível no sono. Antes de adormecer, sentiu a mão de Manuela buscar a sua no escuro, entrelaçando os dedos com firmeza, sem hesitação. Era um toque simples, mas que dizia tudo. Dizia, "Eu estou aqui." Dizia, "Nós vencemos." Dizia, "Eu te amo", sem precisar que as palavras fossem repetidas em voz alta. Naquele silêncio confortável, Jorge finalmente entendeu que a maior fortuna que havia trazido do exterior não estava na mala de couro esquecida no hall naquele primeiro dia. Não estava nas aplicações financeiras, nem nos bens que ele achava que o definiam. A maior fortuna foi a decisão de voltar, porque voltar permitiu que encontrasse o que estava perdido não na casa luxuosa, mas dentro dele mesmo. Permitiu que encontrasse Manuela, que visse Davi, que enxergasse além do próprio ego. Fechou os olhos. O som da respiração suave de Manuela sendo a única música que precisava ouvir, e se deixou levar pelo sono com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Sabia que, quando acordasse, o sol nasceria novamente, não como código de emergência, mas como promessa diária de que a felicidade, uma vez encontrada, deve ser cuidada como um jardim, com paciência, com dedicação, com vigilância contra as pragas do passado e, acima de tudo, com amor inabalável, que transforma não apenas vidas, mas destinos inteiros. Se essa história te tocou de alguma maneira, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as próximas histórias.